Fala galera, beleza? Meu nome é Lindenberg e vou continuar o projeto Motive-se Comigo. Galera, é o seguinte, eu ia falar sobre um determinado tema e parece que é sempre isso. Eu não tinha nada pra falar, mas agora eu vou ter um pouco de assunto pra falar. Eu ia chegar pra vocês aqui e ia dizer, é o segundo dia de vídeo e eu pensei, até quando será que esse projeto vai? Como eu disse para vocês, hoje pode ser o último, mas também pode ser vários, né? Então, a vontade de desistir, ela existe, né? A vontade de desistir, ela existe. A vontade de você fazer algo e não saber se aquilo que você está fazendo vai lhe gerar algum benefício, ela, ela é presente o tempo todo na vida da gente. Então, quando a gente começa a olhar para os nossos comportamentos, a olhar para as atividades que a gente está praticando e que a gente quer mudar ou quer manter elas, pelo menos da minha parte, sempre existe aquele receio de até quando, né? Até quando eu vou estar fazendo isso? Até quando eu vou ter essa pessoa na minha vida? Até quando eu vou pensar desse jeito, né? Então, quando eu chego aqui para gravar novamente um vídeo e para falar tudo que eu tenho vontade de falar, né? Pelo menos tudo que eu quero expor aqui e conversar com vocês, eu me peguei pensando, além do tema específico, em até quando as coisas vão, sobre a finitude das coisas. E sobre a finitude das coisas, a gente pode ver também o lado de transformação, né? Porque muitas vezes a gente entende como fim, a gente entende como fim algo que não vai mais voltar nunca mais, como o tempo, né? Então, eu jamais vou voltar aqui e falar sobre esse assunto. Eu posso falar de maneiras diferentes, mas eu sempre tive essa ideia de que nunca vai ser a mesma coisa. Porque não vai ser. Serão sempre experiências novas, serão sempre experiências diferentes. E o melhor, serão sempre experiências em que você vai dizer, nossa, isso aqui foi melhor do que da última vez. E se você for pensar que vai ser pior do que a da última vez, eu acredito que a vida, pelo menos a vida que eu acredito, não tem muito sentido. Imagine você pensar constantemente, o tempo todo, que as coisas vão ser sempre, tendem, tenham a tendência sempre a piorar. E acredito que ontem eu estava falando no vídeo anterior, justamente isso, que parece que a gente vê todas as coisas com a perspectiva de que não vai dar certo, de que é só uma fase, mas mesmo que seja só uma fase, é importante que a gente aproveite ela. É importante que você veja essa fase como um momento importante da sua vida, como algo que vai te trazer crescimento, como algo que não é que algo vai te derrubar, pode ser que te derrube, mas para toda ação tem uma reação. Então, se eu for contar quantas vezes em 24 anos de vida eu já caí e já pensei que eu nunca ia me levantar, a quantidade de vezes ela vai ser gigantesca. Então, a mesma forma também, se eu
parar para ver a quantidade de vezes e de coisas que deram certo, então vai ser uma quantidade gigantesca também. Porque a gente tem essa mania de quantificar as coisas, né? Às vezes a gente quer quantificar o quanto a gente gosta de alguém, quer quantificar o quanto você fez por alguém, quer quantificar coisas que não são quantificáveis, coisas que você não pode contar. Principalmente relacionado a sentimento, relacionado a momento, algo que eu venho, que esses dias eu estava pensando, né? Que eu tava, até ontem mesmo eu estava discutindo com os meus amigos sobre sair, né? Eu não me importo. Às vezes é muito importante o lugar que a gente está, né? É realmente muito importante. Se você não tiver lugar no lugar que você se sente confortável, realmente você não vai se sentir confortável. Mas muito clichê, né? Talvez eu seja um pouco clichê também. Mas quando a gente tá ao lado de pessoas que a gente gosta, então eu acredito que vale a pena, né? Eu acredito que vale bastante a pena. Aproveitar cada momento, aproveitar cada segundo e não quantificar ou não comparar, né? Porque além de quantificar, a gente tem a comparação. Comparar que ontem foi melhor do que hoje foi melhor do que que hoje não vai ser melhor, mas que geralmente quando a gente vai comparar coisas do passado e coisas que aconteceram. A tendência é da gente pensar em coisas negativas, em coisas que não vão te levar de volta, né? Muito pelo contrário, nada te leva de volta, apenas te leva para frente, com algum intuito, com alguma função que a gente está descobrindo, né? Que a gente está o tempo todo descobrindo. E até hoje eu me pergunto, por mais que atualmente a gente tenha fases em que a gente acredite que esteja cumprindo determinado papel na nossa vida, nunca será o mesmo papel o tempo todo. Isso vai sempre se transformar e mudar. Uma vez a minha psicóloga falou uma frase que eu nunca esqueci. Ela disse que às vezes o medo da mudança é a capacidade que nós acreditamos não ter para poder passar por ela. E é fato que as mudanças elas são difíceis, elas são desafiadoras, mas que são necessárias. Então, ninguém gosta de monotonia. Eu acho que não. Será? Pode ser que tenha alguém que goste. Eu acredito que eu tenho propriedade para falar sobre zona de conforto. Muita gente quer muito estar na sua zona de conforto. Que vontade de estar na minha zona de conforto. Às vezes você precisa estar na zona de conforto. Às vezes quando você está doente, seja mentalmente, seja fisicamente, às vezes para descansar, né? É bom você ter um refúgio, é bom você saber é bom você saber que tem um lugar ali, né? E que você não precisa estar o tempo todo fazendo uma coisa diferente, fazendo algo novo. E eu, pelo menos, tenho muito essa tendência de querer fazer diferente, de querer fazer algo novo. E tudo está aliado, talvez não ao que, talvez ao que a gente procura exigir da gente mesmo, né?
Hoje a gente tem que ser criativo, tem que ser muito criativo, na verdade. Hoje a gente tem que ser rápido. Eu não gosto dessa ideia de ser rápido. Ah, fala mais rápido, anda mais rápido. Às vezes é fato que em determinados momentos você vai precisar fazer isso. Mas eu não gosto. Não, às vezes eu nem entendo que a pessoa tá. Às vezes então de brincadeira, né? Eu gosto de ouvir. Tem uma humorista muito boa, eu gosto muito dela, que é a Tata Werneck. Ela fala muito rápido, mas ela pensa muito rápido, ela fala rápido, e ela sabe que ela fala rápido, se torna até engraçado, mas talvez se você for rápido o tempo todo, quando você precisar desacelerar, você não vai saber mais. Então, quanto a essa rapidez, a gente quer muito que as coisas aconteçam rápido, quer muito que seja tudo perfeito. A ideia de perfeição, ela persiste. A ideia de você ser o melhor de todos, mas não o melhor de si mesmo. Em partes eu sou bem coach, né? Mas eu acho que como ideologia de vida, eu acredito que eu preciso ter muito desses pensamentos. Eu tava esses dias pensando, eu sempre tô pensando, né? Que às vezes uma pessoa vai dar um conselho pra gente de força mesmo, né? E eu tenho uma tendência muito forte a, por exemplo, a não aceitar elogio, tão bonito, tão inteligente. E às vezes a gente não sei, eu pelo menos eu não sei, eu fico, tá, né? Agradeço, mas eu fico, por que essa pessoa acha isso? Né? Por que a pessoa tá achando? Então, eu esperava o quê? Uma crítica? Quando alguém chega e diz pra mim, mas tem que ser mais forte, procura ser mais forte, tenta se manter mais forte. Aí a gente já rebate, mas eu não consigo. Isso é bem. Eu não tinha parado pra perceber. Às vezes a gente fica tão. E parece que é uma tentativa de querer agradar o outro, sei lá. Por que que você vai agradar o outro se invalidando? Novamente falando da invalidação. Você vai se invalidar para que o outro goste de você? Parece que não faz muito sentido. E realmente não faz sentido. Então, é uma estratégia falha. É uma estratégia de comunicação falha, é uma estratégia de... Não sei nem se é uma estratégia, chega a ser uma estratégia. Pode ser uma estratégia da mente, mas não é uma estratégia consciente. Talvez seja uma estratégia do subconsciente. E sobre isso, sobre o outro, na verdade, parece que a gente sempre fala do outro, né? Mas eu realmente gosto de falar dos outros. Não falar dos outros mal. Quer dizer, falar dos outros que eu digo é falar das nossas relações. Novamente, vou dividir relações em família, amigos e relacionamento amoroso. O tema do vídeo hoje: e quando o outro não cabe mais na vida da gente? Eu sinto necessidade de falar sobre isso porque quando o outro não cabe na vida da gente, pelo menos para mim, é um momento extremamente doloroso. Não é nem sobre o outro,
E qualquer pessoa. Não sei se independente da pessoa ser bom ou ruim comigo. Eu não tenho essa classificação de tal pessoa foi bom comigo, tal pessoa foi ruim comigo. Para mim foi uma pessoa que foi, apenas uma pessoa que foi. E imagine no seu ciclo de vida você conhecer alguém, né? Desde que a gente sai de casa para estudar, desde a infância que a gente conhece outras pessoas, e a gente briga com um colega. Eu acho que discussão, ela não é ao mesmo tempo que a gente quer o lugar da gente, a gente quer que outras pessoas também estejam no mesmo lugar. E sobre o outro não caber mais na vida da gente, existem os dois lados. Tanto de o outro não caber mais na vida da gente, quanto de nós mesmos não cabermos na vida do outro. E eu nunca fui bom em lidar com ausências. Não sei se existe alguém que é bom em lidar com isso. Mas a partir do entendimento de que a gente precisa passar por mudanças, passar por transformações, a gente também precisa ter essa noção de que as pessoas vêm e vão. Às vezes com os motivos bobos, né? Talvez seja bobo para mim, talvez para outra pessoa não seja. E de novo eu volto no mesmo assunto. Eu bato na mesma tecla. Porque, ao mesmo tempo que eu não gosto de despedida, mas eu sempre falo para as pessoas que eu gosto. Olha, eu já sei que eu sou chato, entendeu? Então, se eu te fizer alguma coisa, se eu. Isso não quer dizer. Eu acredito que é muito uma característica que eu atribuo a mim e que. E que eu já tento me proteger. A minha estratégia de proteção é falar isso, entendeu? Porque eu sei que todo mundo, ninguém é 100% o tempo todo, né? Ninguém é 100% o tempo todo. E do nada eu já começo a lembrar de todas as vezes em que eu não fui 100%. E eu queria ter sido 100%, né? Mas a gente não consegue ser. A gente não consegue ser 100%. E às vezes talvez dê uma certa desmotivação você saber que você não consegue ser 100%. Talvez tenha muito traço de perfeccionismo nisso, né? A partir do momento que você deseja ser o melhor de todos, né? Eu não digo melhor em comparação aos outros, mas melhor em comparação a você mesmo. Então, quando você decide que. Quando você decide, no caso, quando você percebe que, que não foi bom o bastante, eu acredito que possa, para uma pessoa normal, comum, né? O sentimento de culpa ele vem, né? Principalmente quando você gosta bastante de uma pessoa. E existem várias formas das pessoas lidar com a culpa. A minha, né? A minha é me culpar. Eu me culpo. Às vezes a gente pode culpar outra pessoa, às vezes a gente culpa a outra pessoa, ou outras pessoas, ou um determinado evento, ou momento, né? A gente sempre culpa alguém, né? Então, quando alguém deixa de fazer parte da nossa vida, é como se levasse, é como se a pessoa fosse e levasse um pedaço da gente. É doido isso, né? Porque você experienciou com essa pessoa, você passou momentos com ela, você aproveitou todos os momentos,
ou não. Você fez dar certo, você deu o seu melhor, você, você foi você, você conseguiu ser você. Você agradece, você se doa, né, para aquela pessoa. E é tão chato, é muito chato quando você pensa que é importante para alguém e porque alguém se afasta de você, você chega a pensar que você chega a colocar a culpa em você mesmo por algo que você não fez ou por algo que você deveria ter feito. Depois que existe esse afastamento, às vezes esse afastamento ele é um laço, ele é uma liga, ele é uma joia, né? Eu acredito que relacionamentos são joias, né? Desde relacionamento familiar a todos os tipos de relacionamentos são joias. Não é à toa que em relacionamento amoroso a gente tem um anel, os dois ficam com um anel e, tipo, é um símbolo, né? Então, usando como símbolo também, quando você tem uma relação sólida, né, com alguém e você quebra essa relação, você quer ser, eu pelo menos quero ser pelo menos avisado. Eu sempre, talvez por isso que eu sempre bato nessa mesma tecla. Quando, quando vem na cabeça da gente, a gente lembra de alguém, né? Porque é claro que quando a gente gosta de uma determinada pessoa, ou de determinado grupo, ou de alguém que apareceu, que veio, que não veio mais, ou que foi passageiro, que foi só um momentâneo. Você quer ser avisado. Você quer ser avisado, talvez para sofrer, né? Eu aprendi muito sobre sofrimento nesses últimos tempos, que eu vou precisar sofrer, eu vou precisar sofrer, eu vou precisar chorar, eu vou precisar sentir a dor de ter perdido algo, alguém. Eu vou precisar realmente compreender que aquilo aconteceu e não tinha nada mais para fazer e tudo que tinha para ser feito eu fiz. E é tão ruim pensar isso, né? É tão ruim pensar que para mim a pior quebra de vínculo é quando você não tem, quando você não tem uma notificação de que aquele vínculo vai ser quebrado, ou de por que aquele vínculo se quebrou. Talvez porque eu seja uma pessoa muito das pessoas, sou uma pessoa muito apegada às pessoas. Então, se alguém quebra um vínculo comigo, ou se eu mesmo quebro um vínculo com alguém, é ruim, né? A gente sofre. Eu sofro, pelo menos. E dos dois lados da moeda, né? Tanto se você for a parte que afasta, ou a parte que se afasta, ou que tem que ser afastado, não existe não existe uma fórmula mágica para que você esqueça tudo aquilo que você viveu com alguém. Simplesmente não existe. Vai estar sempre na sua memória. Sempre na sua memória. Muitas vezes a gente diz que fica no coração. Né?
Eu não descarto essa possibilidade, né? Aliás, toda a bioquímica do nosso corpo que vai para o cérebro, do cérebro passa para o corpo. E a partir do momento que você tem relações mais fortes com as pessoas, parece que fica mais doloroso ainda. Ou às vezes existem aquelas pessoas em que você gostaria de ter tido um vínculo mais forte, ou de manter esse vínculo forte, e muitas vezes você não conseguiu. Então, fica a ausência da pessoa em si, do momento em si, mas também fica aquela vontade de deveria ter vivido mais, deveria ter aproveitado mais. Mas se você pensar que você deveria e não o que você fez, você vai ficar nessa luta sempre. E é isso que eu tô aprendendo. Tô aprendendo isso. Aprendendo a não pensar mais em como deveria, nem em como deve, talvez em como deva ser. Mas quando alguém se fecha pra gente, a gente tem uma tendência a se fechar para as outras pessoas também. Quando você descarta é uma palavra muito forte, né? Mas quando você entende que alguém precisa sair da sua vida, também é uma decisão muito difícil. Então, sobra só uma coisa diante disso. Sobra só uma pessoa. Mesmo que eu diga que quando alguém se vai de você, parte de você vai junto, não quer dizer que você vá por inteiro. Não quer dizer que você não vá mais conhecer ninguém, não quer dizer que você tem que se fechar para as pessoas. Isso acontece muito com relacionamento amoroso. Mas pode acontecer em outras áreas da vida também. Na verdade, acontece bastante. Na verdade, é um vínculo muito. Não sei se vocês já tiveram uma pessoa que vocês tinham bastante tempo juntos e que de repente essa pessoa decidiu ir. E as pessoas podem ir por variados motivos. É muito importante que a gente entenda esses motivos também. Quando a gente não entende, é por isso que deve ser bem mais frustrante. Na verdade é. Então, o outro ele se vai por N razões. Ele pode se ir por medo, ele pode ir por necessidade, e ele pode ir porque apenas precisa soltar a mão. Precisa soltar a sua mão. E muitas vezes dá raiva, dá uma sensação terrível. Porque novamente você vai se invalidar em função de alguém que não quis estar ali com você. Ou você vai se invalidar em função de alguém que precisou ir. Lembro até um pouco de dependência emocional. Você ser dependente emocional de alguém é algo que, imagina, você tem alguém ou você tem algo, a gente tem muito isso quando é criança. Você tem um ursinho, você é apegado muito com ele, as meninas têm uma boneca, ou os meninos também pode ter, né? E você quer dormir com ele, você quer, você quer ter aquilo com você. E quando você não tiver, o que vai acontecer? Ah, mas eu prefiro não pensar nisso. É, você pode não pensar nisso e viver mesmo só a dor de perda,
Até porque você vai estar se precipitando, né? Se precipitar não é bom. Mas, já que eu tô falando de deixar outra pessoa aí, a gente também tem a tendência de que a raiva, né? Nossa, que raiva. A pessoa não saiu, a pessoa não tá mais comigo. Eu vou lembrar de tudo de ruim que a pessoa fez. Eu já tentei não fazer isso já. Não funcionou. Queria entender isso. Porque, às vezes, talvez uma tentativa da gente se proteger, né? A gente se protege para tentar fugir daquilo, para tentar aceitar mais, né, aquela determinada situação. Mas na verdade também vai estar anulando bastante lembrança boa. E às vezes a gente se prende bastante, né? Se prende bastante às pessoas, às suas falas, aos seus pensamentos, mas não se prende aos momentos vividos, não se prende a tudo que você fez e que foi bom, não se prende a todo o esforço que você fez e que foi bom, não se prende a, a lembrança de que você fez o seu melhor nas condições que você tinha, frase do Cortella. Se você fez o melhor nas condições que você tinha para fazer o seu melhor. Então, parece que invalidar não é o problema. Talvez a gente precise invalidar se torna um problema quando você invalida algo que foi bom para sua vida. Não quer dizer que você querer de volta. Reconhecer que você gostou de determinada coisa, isso se aplica a tudo. Reconhecer que você gostou de determinada coisa, reconhecer que você gostou de determinada pessoa, de determinado momento, reconhecer que você gostou de estar em determinado ambiente, com pessoas específicas, reconhecer que você precisou passar por aquela etapa, passar por aquela fase, para que você fosse quem você é hoje, talvez seja uma das chaves que possa abrir a porta para que a gente continue crescendo, continue conhecendo pessoas novas, continue tentando acertar, mas que tenha sempre em mente que você pode errar, assim como o outro pode. Mas se é para eu ter um momento de dar um conselho para vocês, talvez seja o de ser sincero. Eu acredito que a sinceridade é a chave de tudo. Muitas vezes eu acho até demais que a sinceridade é a chave de tudo, que eu digo até o que não é para dizer. Mas entre falar algo que não é verdadeiro ou entre deixar o outro sem respostas, eu prefiro deixar as respostas. Porque quando acontece comigo, eu também quero ter essas respostas. E não existe coisa pior do que você não receber um feedback de alguém. Tá aí um assunto legal para falar amanhã. Feedbacks. Se uma pessoa não te dá feedback de algo que você fez, de algo que você não fez, de algo que você deixou de fazer, se vai só na telepatia, eu sempre digo isso. Mas quando eu era pequeno ainda sou, quando eu era criança,
Eu gostaria de ter o poder de ler a mente das pessoas. Hoje eu não quero mais isso. Não tenho mais essa intenção de ler a mente das pessoas. Mas para mim seria muito interessante poder entender a mente das pessoas. Entender o que elas pensam, o que elas sentem. E não há nada melhor de em saber isso de alguém do que ouvir dela. E é isso, gente. Valeu, obrigado, até mais.